Olá, meu nome é João Sabino. A gente está aqui hoje para falar sobre um assunto bastante comum. Para vocês terem uma ideia, a gente acredita que 1 em cada 6 mulheres tenham endometriose. Então é sobre endometriose que a gente vai conversar hoje aqui no canal, mas de uma forma um pouquinho diferente do que vocês estão acostumadas a ver. Então, se curte, se gosta, compartilha, nos pergunta no final e segue o vídeo, porque é isso que a gente vai conversar sobre endometriose, sempre com bastante propriedade e bastante informação científica. Primeira coisa, o que é endometriose? A endometriose é aquela mucosa, a mucosa da menstruação fora do útero. Geralmente a endometriose ela está perto do ovário, numa membrana chamada peritônio, fica entre o útero e a bexiga ou entre o útero e o intestino. Em casos muito raros, a endometriose pode afetar, por exemplo, o umbigo. A gente tem casos de paciente que menstrua pelo umbigo, sangra pelo umbigo, e isso é endometriose. A grande questão da endometriose é que a gente divide a doença em 3 grandes grupos. A endometriose superficial, que é 70% das pacientes, que ela é uma manchinha só nessa membrana que eu falei antes, no peritônio. Essa endometriose não aparece em exame de imagem. Então não adianta fazer ecografia e ressonância, porque 70% das vezes não vai aparecer a endometriose. Depois 15% a endometriose profunda e 15% a endometriose ovariana ou endometrioma. E a gente pode dividir também as pacientes com endometriose em 2 grandes grupos. Aquelas mulheres que vão ter dificuldade para engravidar, que é mais ou menos 30% das mulheres com endometriose, e a grande maioria das mulheres com endometriose não vai ter dificuldade para engravidar e vai ter como principal queixa a dor. Pode ser uma dor durante a menstruação, pode ser uma dor fora do período menstrual, pode ser uma dor durante, por exemplo, a relação sexual. O fato de ter endometriose mínima, que a gente chama, ou só peritoneal, não quer dizer que essa paciente não tenha dor, porque a dor ela não tem correlação com o estadiamento da endometriose. Outra coisa importante, nem toda paciente com endometriose perto do intestino tem que sair correndo e fazer cirurgia, porque a endometriose ela não é uma doença 100% progressiva. As pacientes podem ter o mesmo tipo de endometriose para o resto da vida. Tem o diagnóstico de endometriose. Eu recebo muita paciente com a ressonância com endometriose e fica preocupada porque não vai conseguir engravidar. Isso não é verdade. A maioria das mulheres com endometriose engravida espontaneamente. O que a gente tem que ver aí é qualidade de vida. Para vocês terem uma ideia, hoje é de 8 a 12 anos o atraso diagnóstico para paciente com endometriose. Então a gente tem que ver qualidade de vida, se está tentando realmente engravidar, a idade da paciente, o sêmen do companheiro e, por fim, como é que estão as trompas. A gente deixa a endometriose um pouco de lado. A mulher que tem endometriose, tem dificuldade para engravidar, a gente vai atrás da causa da dificuldade. Achou a causa? Trata. Deixa a endometriose de lado. A grande maioria das pacientes, 90%, a gente não vai precisar nem operar a endometriose para fazer com que ela engravide. Outra coisa importante é, paciente com endometriose está tentando engravidar, a gente não faz bloqueio ovulatório. Até uns anos atrás, a gente dava hormônio e bloqueava a ovulação, na esperança que depois, quando a gente suspendesse essa medicação, a paciente voltasse a ter um ciclo menstrual sem endometriose. Isso também não é verdade. Tem endometriose, a gente busca a causa. Eu sei que a endometriose ela pode acometer um fator inflamatório, pode acometer as trompas, pode prejudicar a anatomia dessa paciente e dificultar a gravidez. Mas para isso a gente tem exames específicos, que não é ressonância e que não é ecografia para endometriose. Uma vez indicada a fertilização in vitro da mulher com endometriose, a chance dela engravidar é igualzinha a uma paciente sem endometriose. Resumindo, endometriose na maioria das vezes está associada à dor, a paciente não vai precisar de tratamento para engravidar. Se precisar tratamento, a gente vai cuidar e ver a idade dela, tempo que está tentando engravidar, exames do esposo e como estão as trompas. E uma vez feito o diagnóstico da causa da dificuldade para engravidar, aí sim a gente vai atrás do melhor tratamento. Uma outra coisa importante, as pacientes perguntam eu tenho endometriose, tem como saber se eu sou fértil? Não. Fertilidade, como a gente já abordou aqui várias vezes, é um diagnóstico retrospectivo. A gente tenta engravidar
Se não consegue, aí sim a gente vai atrás da causa. Então, se você tem endometriose, não precisa sair correndo, fazer cirurgia. 90% das vezes a gente não precisa de cirurgia, o tratamento é medicamentoso. Não precisa sair correndo, fazer fertilização in vitro. A maioria das pacientes com endometriose engravidam sem fertilização in vitro. O que precisa fazer é um bom atendimento médico, porque não é normal a mulher ter dor e não é normal a mulher ter uma qualidade de vida baixa, por um fator, por uma causa que a gente já sabe, está bem estabelecida e tem tratamento, que é a endometriose. Gostou? Curtiu? Nos pergunta, compartilha, que para a gente é bem importante.